Olá amigos do DIY 3D, hoje venho-vos falar de alimentação de uma placa Raspberry Pi e uma forma de alimentação um pouco particular e que eu já uso há uns quantos anos nos meus aviões telecomandados, nos quais eu uso algumas placas Raspberry Pi para obter a conectividade entre o avião e terra através do 4G. Nesta Ender 3 V2, no início, quando instalei o Clipper, eu funcionava com o Raspberry Pi 02 e com uma espécie de Picam comprada no AliExpress para visualizar as minhas impressões através do Mainsail, não é? Mas entretanto, como eu preciso desta câmera e como tinha por aqui esta webcam já muito antiga, esta webcam já data para aí de 2008 e como não a uso também há uma quantidade de anos, decidi então usar esta câmera para visualizar as minhas prints no Mainsail. A questão que se começa a colocar aqui, e como, deixem-me só colocar aqui isto, e como entretanto optei por mudar da Raspberry Pi 02 para a Raspberry Pi 3A+, que é, no fundo é a placa que eu mais uso já há alguns anos e adoro porque ela tem mais potencialidade do que a Raspberry Pi 0 ou até mesmo de 02 e consegue ser mais pequena do que uma Raspberry Pi 3 B ou uma Raspberry Pi 4. Pronto, para esta printer acho que não necessito tanto poder como uma Raspberry 4. Ela iria estar subaproveitada e mesmo esta, ao fim e ao cabo, está subaproveitada. Mas como tenho muitas placas destas e como tem mais poder do que a Pi 0, eu optei por usar esta placa. Assim como a Raspberry Pi 0, a Raspberry Pi A+, também só dispõe de uma porta USB. Aqui, sendo que esta é uma porta USB normal e esta aqui é uma micro USB que requer então um adaptador para a USB normal. E aqui coloca-se uma questão, porque pela mesma porta eu tinha que me conectar ao MCU da impressora para ter a comunicação entre Mainsail e Clipper na printer e queria também, ao mesmo tempo, conectar a minha webcam USB à placa. Então, optei por usar um hub USB, não é? Onde ligo a câmera e ligo o MCU da impressora e depois, com uma ficha apenas, isto toda a gente conhece, com uma ficha apenas, conseguiria ter tudo ligado à Raspberry Pi. Só que aqui coloca-se um problema, que é um problema de alimentação. Eu no início estava a alimentar a Raspberry Pi pela porta USB de alimentação e tive muitos problemas porque ou não arrancava, simplesmente não arrancava, ou arrancava apenas o Mainsail e dizia que não me reconhecia o MCU, nem me reconhecia a câmera. E como na altura ainda não tinha desmanchado parcialmente a impressora para lhe fazer uma puxada de alimentação, da saída de 24 volts da fonte de alimentação para alimentar a Raspberry Pi através de um conversor de voltagem, nos primeiros tempos imprimi sem câmera, porque já tinha desmontado aquela câmera e não estava a conseguir arrancar, ou eram raras as vezes que eu realmente conseguia arrancar todo o sistema em uníssono e por esse motivo ainda fiz algumas impressões sem a câmera, apenas com o MCU da impressora ligado à Raspberry Pi. Entretanto, lá ganhei coragem, salve seja, e montei este cabinho que vai ligar à saída de 24 volts da fonte de alimentação da Ender 3 V2, não é?
Fiz aqui um cabo e liguei um regulador de voltagem. Este regulador de voltagem é baratíssimo. Deve custar à volta dos 2, 3 euros no AliExpress ou talvez um pouco mais na Amazon. Mas é mais do que suficiente porque este regulador tem saída de 5 volts e 3 amperes. 3 amperes é importante. Nunca alimentem um Raspberry Pi com uma regulação que tenha menos do que 3 amperes. 3 amperes pelo menos. 3, 5, 7. Se tiverem um 5, bom, dependendo também de quantas coisas vão ligar ao vosso Raspberry Pi. 3 é o mínimo. Neste regulador em particular, eu entretanto cravei também uma ficha do ponto 2 pinos de alimentação e não o vou alimentar pela porta USB. Vou alimentar por estes pinos que estão aqui, que podem ver no diagrama na vossa imagem dos pinouts da Raspberry Pi, sendo que os dois primeiros são mais 5 volts, entrada de 5 volts, entrada de tensão. O terceiro pino é o ground. Ignoramos o primeiro pino. O primeiro pino é 5 volts, o segundo também. Ignoramos o primeiro e ligamos o segundo ao terceiro. Desta forma. E aqui já temos alimentação na nossa Raspberry Pi através desta pinagem. Este é o primeiro passo para aliviarmos um pouco da carga elétrica que passa por esta ficha micro USB. Nos Raspberry Pis 3A+, que eu uso nos meus aviões, eu tenho uma demanda relativamente alta de potência na ficha USB, porque estou a usar ou os sticks de 4G ou então sticks de radiocomunicação para terra. E então, para não subcarregar todo o circuito do Raspberry Pi com aquela amperagem a mais que a ficha USB está a pedir, há um outro truque que eu também já faço há uns anos. E aqui vai exigir um pouco de alguma habilidade de soldadura. É fazer um bypass com um cabo entre o pino 1 e 2. Eu costumo sempre apanhar os dois primeiros pinos, já que os dois primeiros pinos são 5 volts. Faço-lhe um bridge entre estes dois pinos. Soldo-lhe uma ponta do cabo. E a outra ponta do cabo eu vou ligar aqui a este pad que tenho aqui na placa do Arduino, porque aqui este pad é uma ligação direta à saída de 5 volts da ficha USB. Desta forma eu estou a aliviar bastante a carga elétrica na placa do Raspberry Pi, sendo que para tudo o que está ligado à ficha de USB é alimentado, digamos, diretamente pelo regulador de voltagem. Nada dessa alimentação ou nada dessa demanda de amperagem está a passar pela placa. Ela vem diretamente por este cabo e assim, basicamente, acabamos por ter uma ligação em Y virtual, entre aspas, porque entramos com 5 volts aqui, com a potência máxima, e o que vai para a placa, vai para a placa, para alimentar o Raspberry Pi, para permitir que ele funcione, e o que vai para a USB vai direto por este cabo. E pronto, como desta forma eu consigo ter a alimentação bem distribuída dentro da placa do Raspberry Pi, já posso então ligar aqui o hub USB e as minhas duas saídas, uma para a câmara, outra para o MCU. E trabalha tudo impecavelmente logo à primeira. Desta forma, sempre que ligo, e posso ligar aqui a impressora, chegar lá, pronto, tirar isto da pad, assim sempre que ligo a impressora, arranca tudo à primeira, não tenho avisos de baixa voltagem no nosso clipper, aliás no mainsail. Arranca tudo à primeira, não tenho erro de MCU, não tenho erro de voltagem baixa,
o MCU arranca bem, o mainsail reconhece-o, a webcam também arranca bem à primeira, por isso estão todos os problemas resolvidos e assim o Raspberry Pi trabalha confortavelmente. Pronto, amigos, era o que eu tinha para vos mostrar no vídeo de hoje. Este pequeno truque de bypass na Raspberry Pi para aliviar as cargas elétricas na placa. Espero que tenham gostado, que tenha sido útil. Não se esqueçam, se ainda não subscreveram o canal, subscrevam. Cliquem no sininho para receber todas as notificações a cada vez que eu postar um novo vídeo. Ajudem o canal a crescer, a ter mais visibilidade. Muito obrigado e até ao próximo vídeo. Tchau!